Poder fazer uma questão do sono, eu também estou cansado demais, muito bem. Graças a Deus eu estou aqui. Eu preciso de apresentar? Precisa? Meu nome é Bernardo Júnior, sou coordenador do Seguro de Oração, graças a Deus pregador do Senhor, casado há 20 anos, casado esse ano com 3 filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas dificuldades, mas o Senhor vai entrar comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda parte. Cante de novo a segunda parte, onde é frio. Onde eu queria criança mundo, onde há para que teu povo cresça. E é isso que eu vim falar para o nome de Jesus. É esse rumo à perfeição. O tema dessa pregação de hoje é um tema muito fácil, tranquilo demais. Extremamente simples. Santidade. Não é assim? Quem acha simples santidade? Tem que levantar a mão. É fácil ser santo? Pega a palavra de Deus. Lá em Hebreus 12, versículo 14. Eu quero perguntar depois uma coisa para vocês. Hebreus 12, versículo 14. Hebreus 12, 14, amém? Misericórdia. Está passando Romano. Está passando Gálatas. Está passando. Está passando. Então chega em Hebreus. Bíblia de Maria 1537. 1537 Ave Maria. Amém? Procurai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a alma inteira. Que não haja entre vós ninguém sensual, nem profanador com desaluno, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. E sabeis que, desejando ele, em seguida receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusada. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse sentimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero falar com vocês a respeito dessa palavrinha chamada santidade. Eu falei outro dia assim, procurar a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade. Santidade significa atributo divino que consiste na ausência em Deus da imperfeição ou um estado de perfeição. Rapidinho, marca essa palavra de Hebreus, deixa marcada. Marcou? Pula agora. Você vai pular para outra palavra rapidinho, lá para Mateus. Mateus 9, Mateus 5. Lá na página 1289. Mas deixa Hebreus marcar. 1289. Amém? Deixa marcar aí, daqui a pouco eu falo sobre ela. Mateus 5. Depois eu falo com você. Procurai a paz e ao mesmo tempo a santidade. Santidade significa justamente, como eu falei, é um estado em Deus da ausência da imperfeição, ou um estado de perfeição. Pergunto para cada um de vocês, só muito para eles responder. Você consegue ser perfeito? Não? Você consegue ser perfeito?
Mateus 5,48. Leia para mim. O que está escrito aí? Pode ler vocês. Vai lá. Portanto, vamos ver todo mundo junto. Portanto, sejam perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Vou perguntar de novo: você consegue ser perfeito? Sim. Sim. A resposta é sim. Se o próprio Jesus saiu da boca dele que eu consigo ser perfeito como meu Pai do céu é perfeito, eu consigo ser perfeito. Você também consegue ser perfeito. Ah, mas é fácil? Não. Ser perfeito não é fácil. Mas como é que eu consigo ser perfeito? Como é que eu faço para chegar no estado de ausência da imperfeição em mim? Como é que eu consigo chegar no estado de santidade em mim? Sabe? Aqui, no imperfeito que eu sou, quando eu vejo toda a vontade de Deus, quando eu vejo toda a graça de Deus, quando eu vejo toda a perfeição de Deus agir em mim, arranjar de mim todo o pecado e fazer toda a vontade que Ele quer, aqui, o imperfeito se torna perfeito. Sabe, onde Deus toca e onde Deus mora, pode ser pecador. Tem uma palavra de Paulo que fala: se eu peco e digo que sou de Cristo, quer dizer que eu faço de Cristo um pecador? Posso fazer ali falar isso? Não posso. Se eu me deixo ser tocado plenamente, o imperfeito deixa ser tocado pelo perfeito, à medida que eu me deixo ser plenamente tocado, eu me deixo ser plenamente tomado pela vontade do Senhor, pela ausência do pecado, que é possível sim, pela ausência das minhas imperfeições, ali o perfeito faz tudo em mim. Ali eu consigo ser perfeito. Aí é aquilo que Paulo fala na palavra dele: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. O estado de santidade, gente, é real e é possível. Mas, para que hora? Quando é que eu consigo ser perfeito? Quando é que eu consigo ser santo? Que hora é possível? Lá no final da sua vida? Sim? Sim? Não! É para antes. O Papa João Paulo II fala isso. É para o começo, para o meio e para o final da minha carreira. Tem que ser santo. Eu tenho que fazer tudo na santidade, inteiro na santidade. Eu tenho que buscar a santidade ardentemente. Essa palavra, Mateus 5,48, é uma ordem. Esse sede, quem sabe aqui, é um imperativo. Ele está ordenando a cada um de nós para ser perfeito. E ele não ia falar nada que fosse possível. E o interessante, se você olhar na Bíblia aí, todo esse versículo, capítulo 5, ele começa com o Sermão da Montanha, né? Ele começa e ele vai falando as regrinhas para que você seja perfeito. Toda a regra da perfeição está aí no capítulo 5. Vamos lá, acompanhar comigo aí. Versículo 3. Bem-aventurados que têm um coração pobre. Ponto 4. Bem-aventurados os que choram. 5. Bem-aventurados os mansos. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Vou continuando. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Olha só a graça que o Senhor dá de viver a santidade. É estar no Senhor em tudo. A graça vem depois, mais ainda. Aí ele começa a falar: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A santidade tem que estar aí. A santidade tem que estar no sal, porque senão o sal amarga. A santidade tem que estar na luz, senão ela não ilumina. Não é assim? Uma lâmpada suja faz o quê?
Às vezes tem limite. Não pode. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E ele vem falando no capítulo, no versículo 17, lindo. Não julgueis que vim abolir a lei dos profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. É levar todos à perfeição. Aí ele vai continuando. Eu quero até continuar com você, porque ele continua lá no versículo 21. O visto que for dito, não matarás, mas quem matar será castigado. Aí ele vem no 22. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado por um juiz. Gente, até uma ira. Até um nervosismo fora do limite nosso contra o outro. Olha como é que o Senhor pega pesado aqui, né? E ele vai pegando mais pesado ainda, lá no 23. Não, 23. Isso. Se estás contando para fazer tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão, é um perdão. Olha que regra. Esse capítulo 5 é uma regra da santidade. 27. Ouviste que foi dito nos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Isso aqui, hoje, está tão comum, que a gente tem que parar com isso. Que todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. Bota aí mulher ou homem. É os dois. Aí vem, no 31, todo aquele que rejeitar sua mulher lhe dará carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera. Olha aqui que o Senhor vai, ele pega pesado. 33, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Quem tem esse costume de falar, eu juro? Vocês têm costume de falar? Isso às vezes é um costume que a gente está sem querer saber. O Senhor fala, não jureis de modo algum. E aí ele continua, nem pelo céu nem pela terra. E aí ele continua dizendo lá no 38, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a vossa direita, oferece também a outra. Olha que humildade, olha que mansidão que o Senhor pede para nós. Aí ele vem falando, amarás, 43, o teu próximo poderá odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem dos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam. Quem é que faz isso aqui? Levanta a mão. Que orar por aqueles que maltratam. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já deu um beijo na pessoa que te maltrata? Já deu? A palavra de Coríntios que o outro leu no começo e fala, saudai-vos com o ósculo santo. Talvez não falou quem? Ele não falou quem? É o ósculo é um beijo. Saudai-vos com o beijo santo. Mas ele não falou quem? E é isso, mas é um beijo tão santo que ignora o outro. É uma palavra tão santo que ignora o outro. Mas o interessante é que ele, sabe, resume todo o capítulo. No capítulo 28. Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Volta lá para Hebreus. O Senhor vem dizer para nós que é possível a perfeição e Ele quer isso de nós hoje. Ele quer que nós sejamos, mas não é fácil seguir o sermão da montanha, não é fácil seguir. Assim, o remodelar dos 10 mandamentos que o Senhor vai colocando ali no capítulo 5 não é fácil, não é fácil, mas não é impossível. Aí vai lá, vamos lá de novo. Hebreus 12, 14, aqui eu li no começo. Procurar a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade. Aqui, na família. Quem tem problema na família, levanta a mão. Eu sempre pergunto isso, né? Quando vai levantar a mão, seja. Quem aqui procura paz em casa? Levanta a mão. Você procura paz em casa? Procura?
Você procura paz na sua casa, ao mesmo tempo, do mesmo tamanho, da mesma forma, da mesma amplitude que você procura a santidade na sua vida? Não. E é isso que o Senhor está falando aqui. Do mesmo tamanho que você procura paz na sua casa, na sua vida, procura santidade na sua vida. Uma coisa puxa a outra. E aí o Senhor vai falando na palavra, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Gente, nós não vamos buscar essa santidade, não. Isso é forte demais. Sem viver as regrinhas ali no capítulo 5 de Mateus, ninguém vai buscar, ninguém vai poder ver a Deus. Nós temos que ter atenção nisso, porque o Senhor pede para nós, sede santos como eu sou santo. Aí ele continua, está alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus. Isso me chamou a atenção. Ele não escreveu aqui, está alerta para que você não deixe passar a graça de Deus. Ele falou para que ninguém, você vai ficar alerta para os outros. Você vai ficar alerta para aquele que está do seu lado, receba a graça de Deus também, junto com você. Porque a sua santidade vai atrair. Porque a sua santidade vai fazer com que o outro sinta o toque de Deus na vida. Que o outro seja tocado por Deus. E aí ele continua. E para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Lá no rodapé ele fala, planta amarga, literalmente, raiz de amargura. Que saia de nós, gente. Na santidade, que saia de nós a murmuração, que saia de nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor, toda reclamação, todo xingamento, toda palavra torpe, isso nos amarga. É isso que o Senhor não quer de nós. O Senhor quer santos, Ele quer cada um de nós aqui, cada um de nós santos, perfeitos para Ele. No versículo 16, que não haja entre vós ninguém sensual. Gente, isso para qualquer um, solteiro, casado, seja o que for. Tome cuidado com aquilo que você faz, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada. Nem para casados certas coisas podem. Hoje uma amiga minha hoje chegou para mim com uma bolsa, toda colorida ela chegou para mim. É a verdade, é para você ver e abrir só produtos do sex shop. Só produtos do sex shop. Sabe de uma coisa? Eu preciso disso para esquentar o meu relacionamento. É porque o amor já foi embora há muito tempo. Já foi embora há muito tempo. Eu vou fazer 20 anos de casado e até testemunho para vocês. Nunca usei uma camisinha com a minha esposa, nem ela nunca tomou anticoncepcional. Tem 20 anos de casado. E eu falo para ela, ela sabe disso. Eu sempre passo para ela. A amo mais agora do que amava quando eu casei. Muito mais. Porque eu acho que a fidelidade esquenta o coração. A fidelidade dá muito mais. A santidade de vida no casamento vai brotar muito mais em nós do que qualquer produto sexual. Que não haja sensualidade nem nos casamentos, nem nos solteiros, pelo amor de Deus. Por favor. Vamos lá. Que não haja entre vós ninguém sensual nem profanador. Isso aqui me chamou a atenção. Todas as vezes que eu me dou como profanador. E profanador é tudo aquilo que vai contra o sagrado. Tudo aquilo que vai, de qualquer maneira, contra o sagrado. Sagrado é profanador. Profana as coisas de Deus. Aí Deus chega para você e fala assim, sede perfeitos. É uma ordem. Se eu não aceito, eu profano. Gente, isso é muito duro. Isso tocou muito forte comigo. Se eu vou contra as coisas de Deus, se
Se eu vou contra o sagrado, é porque eu estou profanando. Do mesmo jeito, se eu vou contra a outra pessoa, se eu faço alguma coisa contra a outra, eu estou indo contra o templo do Espírito Santo, eu estou profanando algo sagrado. É isso que o Senhor não quer de nós. O Senhor quer a perfeição de nós. Que nós sejamos santos inteiros. E cabe uma coisa só. Às vezes a gente pensa assim, não, verdade, olha, não dá, comigo não dá. E o Senhor fala lá em João 14, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala, a todo aquele que crê para obras maiores do que eu fiz. Até mesmo ser santo, gente. Até mesmo ser perfeito. É isso que o Senhor quer de nós. Uma perfeição que possa atrair os outros para a perfeição de Cristo. A sua família vai ser mais feliz, você vai ser mais feliz, as pessoas ao seu redor vão sentir a sua santidade e vão ser atraídas pela santidade. Você quer ter uma vida feliz? Seja santo. Você quer ter paz na sua família? Seja santo, seja perfeito. Busque isso ardentemente. Ardentemente. Sabe, ser santo é chegar ao ponto de quando eu faço o imperfeito, sentir o perfeito total, plenamente, é olhar para mim e falar, glória a Deus, porque eu sou livre. Santidade não é perdão. Santidade, eu estou livre para amar. Santidade, eu estou livre o suficiente para que se alguma coisa der errado, eu posso perdoar à vontade, sem problema nenhum. Santidade é porque eu estou livre para poder participar de uma cura interior e falar, Senhor, eu estou aberto a Ti, Senhor, não tenho presa nenhuma, nada me prende. Santidade é falar, Senhor, eu estou livre o suficiente, porque ninguém pode chegar para mim, pelo menos espiritualmente, e falar, eu te repreendo. Porque o Senhor fala, seja irrepreensível. Eu sigo a tua palavra, Senhor. Ser santo é isso, é ser livre. Totalmente livre, para onde você quiser ir, nas mãos do Senhor. Isso é ser santo. Fazer com que todo imperfeito se torne perfeito. E Cristo vive, e eu seja livre. Porque nada me prende. Eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com nada. Pecado não me prende, erro não me prende. Mas eu faço totalmente a vontade do Senhor. Porque santidade é não só não pecar, mas é fazer plenamente a vontade do Senhor. Amém? Amém. Levanta, homem e mulher livre. Levanta mesmo e queira, deseje no seu coração ser santo, deseje ser santa. Santidade é decisão. Eu me decido ser santo ou não. Eu me decido ser assim ou não. Eu me decido